Boa noite, e que nesta noite o Senhor possa falar contigo. Eu quero relatar aqui que um certo dia eu, antes de aceitar a Jesus Cristo, ainda no mudão na vida louca, eu tive a oportunidade de me encontrar com o Senhor. É porque o Senhor marcou o encontro comigo. Não que eu queria encontrar com Ele, mas Ele marcou o encontro comigo. É a misericórdia, irmão. Quando Deus faz isso, é o seu amor, é a sua misericórdia para com o homem. Porque quando a gente não quer, Deus, Ele não obriga, né? Ele não força a barra. Porque Deus nos deu livre-arbítrio para escolher fazer as nossas decisões de escolha. Escolher a Deus ou não, né? E nós entendemos isso quando nós ouvimos a palavra. Tem alguém que pregue, tem alguém que está trazendo o sermão para você colocar em prática, né? É assim que nós conhecemos a Deus. A palavra de Deus, Deus falou, eu velo para cumprir, né, a sua palavra. Isso é acreditar que Deus, Ele faz essa obra, né? E aí eu aceitei Jesus Cristo, logo depois dessa visão, né, que eu tive. Pois eu vi Jesus. Eu chegando da rua, ele estava pregado na cruz, ali no fundo do quintal, e eu via ele ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça, saindo muito sangue, entre seu rosto, seus olhos descendo. Vi o lado dele furado, com a lança aqui do lado. E ele apregado, aquele escravo entrou dentro dele assim, e ele olhando para mim, né? Olhando para mim, e soou uma voz como de muitas águas, um eco, aquele som, tinindo, aquele eco. E aquela voz dizia, sai desta vida, pobre, miserável, pecador. Eu morri por ti. Sai desta vida. E eu caí desmaiado porque ali era a voz de Deus. Ninguém suporta ficar de pé. Até hoje, biblicamente, eu ainda não vi ninguém que ficou de pé quando ouviu a voz de Deus. Todos caem desmaiados, né? Porque a reação da carne humana não suporta ver, aleluia, ouvir sequer o manifestar da voz da glória de Deus quando ele fala, né? Isso é normal, né? Você vai ver que Daniel caiu entre seus pés. Você vai ver que Isaías, e ele ali falou, ai meu Senhor, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo cheio de iniquidade. Ai, meu Senhor, que vou perecer. Mas o Senhor tinha um plano na vida dele. E ele foi purificado. E Deus levantou ele como profeta, né? Louvado seja Deus. E eu caí, aleluia, mas depois de um tempo me levantei, né? E aí então, não demorou muito tempo e aceitei Jesus, né? Louvado seja Deus. O Senhor perdoou todos os meus pecados. Desde toda iniquidade, todos os delitos, o Senhor me perdoou. Toda acusação que tinha o inimigo, aleluia, contra mim, o Senhor pagou a dívida lá na cruz. E assim ele fez com todos que aceitaram a Jesus. Todos nós foi purificados de toda maldade. Aleluia. Por isso, se tornou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Da agora,
para adiante é novidade de vida. Aleluia. Aleluia. Tudo é novo. Aleluia. Todas as coisas o Senhor já nos concedeu. Aleluia. Diante da palavra de Deus, as riquezas espirituais, aleluia, e materiais, o Senhor já nos deu nos lugares celestiais. Está à disposição da igreja. O Senhor desarmou Satanás, o inimigo, aleluia, nosso acusador, nosso adversário. Aleluia. O inimigo não tem arma, não tem poder sobre mais a tua vida. Porque libertado do poder do pecado, fosse tiraste de lá o Senhor, do calabouço do pecado, do império da maldade. Ele trouxe para o império da luz. Aleluia. O inimigo não lhe toca mais, porque estás guardado em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Só que, aleluia, tem uma coisa que nós não entendemos. Aleluia. Ou entendemos ou não queremos entender. Aleluia. Porque temos uma mania de acharmos que aceitamos a Jesus, estamos na igreja, estamos em comunhão. Aleluia. Participamos do corpo de Cristo. Comemos, aleluia, a carne e o sangue, o emblema santo. Aleluia, que todos os meses, aleluia, a cerimônia é feita e nós temos comunhão com Deus e com os irmãos. Aleluia. Mas às vezes nós falhamos. Às vezes pecamos. E nós temos que continuar o processo de nos arrependermos de nossos pecados. O Senhor falou para nós perseverar até o fim. Aleluia. Porque os que perseverar até o fim, darei a coroa da vida. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Mas se Jesus já fez tudo por nós, já perdoou todas as nossas falhas, nossos pecados, ainda temos que esforçar para entrar no reino? Sim, aleluia, temos. Porque o inimigo vai te tentar te derrubar, vai querer fazer você voltar para o mundo, as práticas que você fazia antes, que Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou todas elas, mas ele vai tentar te jogar para lá de novo. Aleluia. É por isso, aleluia, que está escrito na Bíblia. Estais firme na liberdade com que Cristo te libertou. Não torneis a meter debaixo do jugo da escravidão novamente. Irei andai, chorequeto como darabacai. Aleluia. Elai terrei que chocomo darabacalamanai. Aleluia. Esse é o problema que muitos não entendem. Aleluia. Aleluia. A partir do momento foste lavado, foste santificado, foste purificado, andaste em novidade de vida, aleluia, agora o teu fruto, aleluia, para a vida eterna, aleluia. Mas o diabo, ele não vai deixar barato, meu amigo, aleluia, ele vai lutar contra a vossa vida, aleluia, aleluia, mesmo que você esteja descansando no Senhor. Aleluia. Você está numa guerra aqui. Se você não entende isso e acha que não está numa guerra, aleluia, eu lamento muito pela tua vida. Aleluia. Porque aqui o cristão está numa guerra. Não é só mil maravilhas, não. Aleluia. Não é só mil maravilhas, não. Aleluia. Enquanto tu tá, aleluia, vacilando, enquanto tu não tá buscando, aleluia, muitas almas estão perecendo. Um homem de Deus, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia, quer dizer que você vive, aleluia, uma vida de santidade em busca. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se tu busca, aleluia, tu recebe. Se tu não busca, tu não recebe. Jesus já te deu, mas continua buscando. Aleluia, porque, aleluia, se nós não buscarmos, aleluia, nós vamos estar frio, carnais, e a Bíblia diz que estar na carne não pode agradar a Deus. Tem muito cristão, aleluia, que, aleluia, acha que, aleluia, o sacrifício lá do Calvário, como diz, aleluia, o sacrifício lá do Calvário, ele não substitui
as nossas orações, a nossa santidade da agora para frente. Não. Ele não substitui o nosso jejum. De jeito nenhum. Você vai ter que aprender, aleluia, a caminhar. Aleluia. Aleluia. Se esforçar como cristão. Aleluia. Você vai ver, Daniel se esforçou em permanecer, aleluia, em oração, porque se Daniel não orasse, não tivesse uma vida de oração, aleluia, uma vida de batalha espiritual, aleluia, ele não tinha vencido. Aleluia. Nós vamos ver que Paulo, aleluia, também era um homem de oração, de jejum, quase não se vê ninguém falar, aleluia, mas ele era homem de jejum e oração. Pedro, João, Lucas, Mateus, todos eles, aleluia, eram homens cheios do Espírito Santo, porque buscavam a Deus, aleluia. Jesus fez a obra da vida deles, mas eles continuaram permanecendo, buscando a Deus. Este é o problema, é que as pessoas acham que aceitou Jesus, aleluia, está tudo completo, está tudo feito, tá, aleluia, mas agora em diante, você, aleluia, vai, aleluia, que continuar caminhando. A Bíblia diz, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toma a cruz, meu amigo, aleluia, fala de decisão com Cristo. Aleluia, esforço, a partir do momento que você toma a cruz e segue a Jesus, aleluia, a tua vida, aleluia, começa a ter batalha espiritual. Ah, mas eu tenho paz, tem, mas também tem batalha espiritual. Ah, mas eu tenho bênção, tem, aleluia, mas também tem guerras espirituais, tem levante também, aleluia. Quando um crente, aleluia, acha que é mil maravilha, aleluia, servir a Deus aqui na terra, aleluia, algum problema está errado na sua vida, aleluia, porque, aleluia, o crente verdadeiro, aleluia, ele tem batalha, tem motivo para batalhar, tem motivo, aleluia. E nós vamos ver todos eles, eu estou falando do Novo Testamento agora, todos os discípulos, aleluia, a vida deles não foi mole, não. Não foi mole. A do Senhor Jesus não foi mole de jeito nenhum. Aleluia. E nem dos seus discípulos. Aleluia. Quanto mais nós for cheios do Espírito Santo, mais verá levante do inimigo, aleluia, contra a tua vida. Aleluia. Isso é normal. Isso é normal. Aleluia. Você pode ter paz com Deus, mas você sempre vai ver o inimigo se levantando contra a tua vida. Sabe por quê? Porque tu está incomodando o inferno. Tu é luz. O mundo aborrece a luz. Aleluia. Porque as obras do mundo, aleluia, as obras das trevas, é más. E a luz testifica que são más mesmo. Aleluia. Porque não há comunhão da luz com as trevas, e nem das trevas com a luz. Né? Louvado seja Deus.